paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Adenelson Botelho, eu estou pastoreando a Igreja Luz para o Mundo em Canaã dos Carajás, Pará. Nós somos filiados à Vinha, Ministério Associado e parceiro também da Igreja Americana Community Bible Church. Hoje eu tenho uma mensagem especial para compartilhar com você. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aí para isso nós devemos saber exatamente como se comportar neste mundo. E a mensagem ela te leva a essa dimensão intitulada Os Olhos da Fé. Números 13, 25 a 33. Nós não vamos ler hoje, eu desejo que você acompanhe daí, mas eu vou dizer que esse texto nos mostra claramente a influência da visão na vida dos 12 espias enviados a Canaã. De Cades Barneia, Moisés enviou para observarem a terra e trazer um relatório. Todos eles testificaram que Canaã, de fato, era uma terra boa, onde manava leite e mel. Era uma terra tão fértil a ponto de produzir cachos de uvas enormes. Contudo, 10 deles voltaram desanimados e cheios de incredulidade com o que viram. Caleb e Josué foram os únicos dos 12 espias que voltaram da missão totalmente entusiasmados com o que viram em Canaã. Eles estavam movidos pelo Espírito da fé. Eles falavam a linguagem do Espírito, eles também andavam com os olhos da fé. E nesses últimos dias nós temos sido desafiados a cada dia ativar o Espírito da fé, a romper em fé. E hoje, o que o Senhor quer nos falar não é diferente. Que nesses dias os olhos da fé sejam ativados em nós também. O que nós podemos tirar desse proveito, o proveito desse tema? Em primeiro, quem anda com os olhos da fé, ele não olha para si mesmo. Veja o que diz no verso 33. Começando do 31, Números 13 do 31. Porém, os homens que com ele tinham saído disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E no 33 diz: também nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, também o éramos aos seus olhos. Os espias, em vez de olharem para a herança que Deus estava lhe concedendo, olharam para os adversários, para si mesmo, sentindo-se desprezíveis diante dele. Mas a pergunta é, quem foi que disse que os inimigos o via como gafanhotos? Na sua incredulidade, eles deram lugar à mentira do diabo. Quem havia dito ao povo que eles teriam de vencer o inimigo com a sua própria força? O inimigo pode ser mais forte do que nós. Isso não é problema, porque aquele que está em nós é maior do que os nossos adversários. E quando nós lutamos revestidos da força do Senhor, não importa se o adversário é maior e mais numeroso que nós. O grande problema do povo de Deus é desconhecer o seu próprio valor. Se eu não sei quem sou, facilmente eu cederei às ameaças do inimigo. Contudo, quando eu conheço as minhas forças, as minhas armas, o poder que está em mim, eu me encho de coragem, ativo o espírito da fé e destruo os meus adversários. Os espias olharam para si mesmos, esquecendo-se de olhar para aquilo que Deus é e para o que eles eram em Deus. O relatório apresentado por eles desonrou a Deus. Quem anda com os olhos da fé e olha para o que Deus é, quem anda com os olhos da fé, ele olha para o que é em Cristo Jesus. Números 14, 9 diz: não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar. Essa é a palavra de Josué e Caleb. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Nós somos aquilo que nós falamos e aquilo que julgamos ser. Se nos vemos fracos, nós somos fracos. Se nos vemos como gafanhotos, é assim que nós somos. Quem anda com os olhos da fé, fixa os olhos nas promessas de Deus. Quem anda com os olhos da fé, fixa os olhos no poder de Deus sobre si. Quem anda com os olhos da fé, vai além, voa mais alto. Se nós lermos o restante da história, nós veremos que Caleb entrou em Canaã e derrotou os gigantes, os anaquins, e tomou posse da terra. Caleb viu os gigantes, mas não os temeu. Também nós, ao nos depararmos com as dificuldades, não devemos temer. O Senhor diz: não olhe para si, olhe para o que eu posso fazer. Voe mais alto. Deus vai nos lembrar, de forma especial, o seu poder e nos levar a um novo nível, a um novo patamar de vida. Declare: o Senhor está comigo, o Senhor é por mim, aleluia.
Romanos 8,31 diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E segundo, quem anda com os olhos da fé, ele não olha para fatos naturais, ele olha para fatos espirituais. Nós vamos ver aqui os versos 27 ao 29 de Números 13, onde diz: relataram a Moisés e disseram: nós fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas também na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Os fatos existem. Eles podem ser fatos naturais ou espirituais. O que precisamos é estar convictos de que Deus não trabalha com fatos naturais. Ele trabalha com fatos espirituais. Ele não trabalha com um plano terreno. Sempre haverá fato natural e o fato espiritual. Os espias confiaram e confirmaram que a terra realmente era boa e muito fértil. Havia, porém, alguns problemas, ou seja, os fatos naturais. O povo que habitava na terra era poderoso e as cidades eram fortificadas. Contudo, havia o fato espiritual. E qual era? Deus já tinha dado a terra aos filhos de Israel. Aos olhos da fé, a terra já era conquistada. Esse era o olhar de Caleb e Josué. Vamos ver Números 13, 1 e 2, onde disse: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Quem falou que ia dar a terra de Canaã ao povo de Israel? Foi Moisés? Foi Caleb ou foi Josué? Não, foi Deus quem falou. E quando Deus fala, já está determinado. Quando Deus fala, o haja, tudo acontece. Então pare de olhar com os olhos naturais e passe a olhar com os olhos da fé. Entenda uma coisa. Para cada fato natural já existe da parte de Deus um fato espiritual que trará solução, provisão para todas as coisas, para os seus problemas. Veja alguns exemplos na palavra de Deus. O exemplo de Abraão e Isaac. Quando o pai e filho subiam ao Monte Moriá para o sacrifício do próprio filho, ali tinha um fato natural, que é o cutelo e a lenha, e o fato espiritual, o cordeiro. O filho pergunta: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão, utilizando os olhos da fé, respondeu: Deus proverá. A Bíblia diz que Deus proveu o cordeiro. Quem olha com os olhos da fé consegue enxergar o que Deus provê. Jeová Jiré. O exemplo de Moisés e a saída do Egito. Quando o povo saiu do Egito e Faraó os perseguia, também temos um fato natural, que é o Mar Vermelho. E o fato espiritual, o vento que Deus soprou. Êxodo 14, do 10, 13 e o 14 diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, o 21 e o 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Não importa qual seja o mar, o fato natural que está diante de você, da parte de Deus vai soprar um vento, trazendo a vitória na batalha. Aleluia! Pedro na prisão. Pedro foi preso e levado para a prisão e guardado por 16 carcereiros. Isso é um fato natural. A igreja orava continuamente por Pedro, fato espiritual. Você tem orado continuamente pela vitória? Não só sua, mas dos seus amigos também, dos santos? Herodes pretendia apresentá-los aos judeus e matá-lo depois da Páscoa, mas Deus tinha outros planos. Deus já tinha a provisão. Atos 12, do 1 ao 5. Conta tudo isso.
Atos 12, do 7 ao 10, já é o final dessa história. Porque nós percebemos que ele foi preso e o anjo do Senhor, presta atenção agora, no 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. Ele nem estava acreditando. O que se fazia por meio do anjo? Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. Escute isso. E sabendo enveredar por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Preste atenção numa coisa. Abra sua boca e diga agora: para cada fato natural na minha vida, já existe da parte de Deus um fato espiritual que trará solução para todos os problemas. Como já pregamos, declare o que você quer ver e não o que você está vendo. Veja a solução e não o problema. Deus não está preocupado com fatos naturais, mas sim com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para fazer a cumpri-la. Ele disse que ia dar a terra. Sim, então essa era a palavra. Então aqueles homens deveriam confiar, porque era o Senhor que tinha prometido. Em terceiro e último, quem anda com os olhos da fé não olha para o Egito, olha para a promessa. O Egito ele aponta para o mundo, Canaã aponta para as promessas de Deus. O mover de Deus na nossa vida, quem anda com os olhos da fé não olha para o mundo, olha para a promessa. Os 10 espias desanimaram tanto o povo, infamaram tanto a terra, que o povo quis voltar atrás, quis voltar para o Egito. Números 14, 3 e 4 fala sobre isso. E porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não vos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e vamos para o Egito. Olhar para o Egito é olhar para trás, é querer voltar para trás. Olhar para trás nos faz perder tempo. Olhe para frente, olhe para as promessas de Deus na sua vida. Não pare. Quem anda com os olhos naturais está sempre querendo voltar para o Egito, está sempre querendo voltar às práticas do mundo, querendo se amoldar ao mundo. Quem anda com os olhos naturais está sempre olhando o passado, achando que é o propósito de Deus. A ordem do Senhor é sempre: avance sempre, marche sempre. Tem muita gente querendo levantar e voltar para o Egito. O Egito fala de escravidão, de opressão, de derrota. Cuidado, ative os seus olhos da fé. Um dos grandes problemas daqueles que vivem olhando para o mundo, querendo voltar para o Egito, é que eles duvidam da palavra de Deus, eles duvidam da promessa de Deus. Deus diz que eles são fortes, mas eles insistem em olhar para as suas fraquezas. Deus diz que Cristo levou sobre si, na cruz, todas as enfermidades, mas eles insistem em olhar para a doença. Deus diz que eles já foram libertados ou libertos do pecado, mas eles insistem em suas tentativas para vencer o pecado pela força própria. Deus diz que lhes daria a terra que emana leite e mel, mas eles duvidam da fidelidade de Deus. Quem olha com os olhos da fé, olha para frente, fixa os olhos nas promessas e não tira os olhos dela de jeito nenhum. Quem olha com os olhos da fé está sempre atento ao que Deus vai fazer e atento ao mover de Deus. A promessa de Deus precisa ativar os olhos da fé em nós. A terra era boa e frutífera. Eles passaram 1 mês e 10 dias, ou seja, 40 dias, e tudo o que viram não foi suficiente para ativar os olhos da fé. Mas ao contrário, quiseram voltar para o Egito. Pare de olhar para trás, olhe para frente, olhe para as promessas. Esse é o ano da bondade de Deus. E Deus tem planos poderosíssimos para a sua vida. A promessa de Deus é extraordinária. Em Números 14, 36, nós vamos concluir. Nós lemos que os 10 espias que não ativaram os olhos da fé foram feridos com pragas diante do Senhor. Eles morreram porque induziram o povo à incredulidade. O pecado dele foi muito grave, pois não apenas os afetou, mas também a toda a congregação.
Aqueles que ativam os olhos da fé influenciam a próxima geração. Caleb ativou os olhos da fé, que influenciou o seu sobrinho Otiniel, de maneira que, além dele se tornar um homem corajoso, ele tornou-se o primeiro juiz de Israel quando este ficou sem líder de referência. Juízes 3:9, confira. Nós devemos ter muito cuidado para não conduzir o povo ao desânimo com as nossas palavras. Devemos ser como Josué e Caleb, que ativaram os olhos da fé, conclamando o povo para que subisse e conquistasse a terra, porque quem olha com os olhos da fé não olha para si mesmo. Quem olha com os olhos da fé não olha para fatos naturais, mas olha para fatos reais. Não olha para o Egito, mas olha para a promessa. E eu quero orar pela sua vida nesta hora, determinando que você ative a sua fé. Lembre de uma coisa: você declarou que Jesus é o Senhor da tua vida? Pois você agora vive pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E você se torna justo porque Ele, Jesus Cristo, fez justiça lá na cruz, no seu lugar, no madeiro. Tome posse disso. Pare de olhar para as circunstâncias naturais e comece a olhar para as circunstâncias espirituais. Traga a realidade, a existência, aquilo que não existe. Isso é fé. É você tomar posse e trazer a realidade, fazer com que ela existe sem antes ela existir. Foi assim com Abraão, quando Deus disse que ele seria pai de multidões. Ele não poderia gerar filhos. Mas ele tomou posse e a Bíblia diz. Só porque ele creu, a Bíblia diz, e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos orar ao Senhor. Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deu a bênção e a vitória para estar neste lugar pregando a palavra de Deus. E porque o meu irmão e a minha irmã, meu amigo e minha amiga está do outro lado ouvindo, está recebendo essas palavras. Não sou eu que faço, mas é o Espírito Santo de Deus que leva em cada coração e faz trazer vida e vida em abundância aquela que Jesus trouxe como o pão da vida. Obrigado, continua abençoando todos esses equipamentos, todos os funcionários. Eu declaro a vitória sobre todos eles, que o Senhor Jesus possa colocar a bênção e a vitória sobre todos, sobre a liderança, sobre todos. E sobre você que está do outro lado, ouvindo essa mensagem, eu declaro que a tua casa seja abençoada. Eu declaro que os teus filhos sejam bênção. Eu declaro que os teus negócios, que a tua vida seja de grande sucesso. E que onde tu colocares as mãos, será abençoado. Eu determino tudo isso em o nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Um grande abraço do pastor Adenelson Botelho. Continue junto comigo. Deus te abençoe.